Bem, irmãos, vamos dar início à nossa primeira escola de evangelismo aqui na Missão São Paulo. Me alegra realmente em ver um bom número de irmãos e irmãs aqui nessa tarde de domingo. Vamos iniciar com a palavra de oração juntos. Vamos todos orar. O nosso bendito Deus, Santo e Eterno, Pai de misericórdias, ó Senhor, nós te amamos e te adoramos por esta imensa salvação que um dia nos resgatou da condenação e de uma vida vã e fútil neste mundo sem Deus, sem esperança, e nos transplantou para o reino do Filho do teu amor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, aqui estamos com um desejo sincero de aprender de Ti e de considerar na Tua palavra, pelo exemplo do Mestre, o Senhor, como ir, Senhor, neste exercício tão necessário de evangelismo e de testemunho pessoal e proclamar Cristo Jesus. Oh, abençoa-nos nesta hora. Aquece os nossos corações, instiga as nossas mentes, ensina-nos e abençoa-nos também nesta tarde, quando iremos, leva-nos pela Tua graça e pelo Teu favor, e ajuda-nos a representarmos o Salvador de nossas almas, o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem amamos e a quem esperamos voltar nas nuvens com poder e glória, para nos levar para Ele mesmo e trazer ao final a história humana aqui neste mundo e reiniciar um novo período eterno para a Sua Igreja. Ó Senhor, como nós antecipamos estas coisas, abençoa-nos agora e ajuda-nos, nós te pedimos, em um nome de Jesus, e para o Seu louvor oramos. Amém. Amém. Irmãos, eu tomo como algo certo e garantido que todos aqueles que vieram aqui nesta tarde, vieram porque um dia as palavras da grande comissão do Senhor Jesus Cristo reverberou em sua alma. Os irmãos têm um desejo real de serem portadores e instrumentos do Evangelho da Graça Redentora e de verem amigos, familiares, colegas em toda parte conhecendo a Cristo, conhecendo o poder que um dia nos salvou e nos levou a conhecer tamanha compaixão, nova vida e a certeza de vida eterna, e sermos instrumentos na mão do Senhor. E nós sabemos que é o desejo de Deus usar instrumentos humanos, mas acima de tudo é o desejo de Deus usar instrumentos humanos para a glória do Seu Filho no trabalho de evangelismo. É a grande obra do Salvador que veio ao mundo pelo Seu Espírito salvar pessoas, salvar almas. É o grande prazer de Cristo, é a grande obra de Cristo salvar pessoas, mas acima de tudo é o grande prazer dele salvar pessoas usando instrumentos humanos, usando o seu povo, usando aqueles homens e mulheres que um dia também experimentaram a graça de Deus em suas vidas para testemunhar dessa graça e desse poder em toda parte. Eu gostaria que você abrisse comigo o nosso primeiro texto nessa tarde, que você tenha trazido o teu bloco de notas, tenha trazido a tua caneta, teu bloco de notas para tomar nota nessa manhã. Primeiro texto, Mateus, capítulo 28, e versículo 18 a 20. Mateus, capítulo 28, versículo 18 em diante. Essas palavras tão bem conhecidas do Senhor Jesus Cristo, tremendas. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavras do Senhor Jesus Cristo após a ressurreição, um comando dado aos discípulos, aos primeiros discípulos, de irem por toda parte, pregando o Evangelho a toda criatura, em todo lugar, e um comando que deve ser obedecido. Mas será que essas palavras, como alguns dizem, foram dirigidas apenas aos primeiros discípulos? Apenas a igreja no início? Bem, nós sabemos que não. Nós sabemos que foi dirigida a toda a igreja em todos os tempos, porque o versículo 20 nos diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Com pessoas em todas as gerações, em todos os tempos, até o final. O Senhor estaria com seu povo, e uma promessa que Ele tem cumprido ao enviar o seu Espírito Santo. Aqui Ele está conosco, a nos capacitar a ir e realizar essa obra de evangelismo. Por nós mesmos nós não conseguiríamos. Por nós mesmos nós não conseguiríamos comunicar, ir. É a graça de Deus que opera em nossas vidas. E aqui a promessa conectada a um comando à igreja do Senhor Jesus Cristo, acompanhada de uma promessa que Ele nos ajudaria, que Ele estaria conosco sempre, que Ele daria coragem, ousadia, oportunidade. Se nós pedíssemos por oportunidade,
Ele daria oportunidade de evangelismo. Ele sempre dá. É a promessa do Senhor e a bênção do Senhor sobre essa promessa. Bem, Deus usa instrumentos humanos. Ele não precisaria usar. Ele poderia enviar os seus anjos com trombetas, com voz, com outdoors, proclamando e falando do seu amor e da misericórdia do Filho. Ele poderia fazer isso. Ele poderia simplesmente atrair pessoas a Cristo sem que elas ouvissem nenhuma palavra ou testemunho de ninguém. Mas aprove a Deus usar instrumentos humanos e nos dá o Evangelho de salvação como uma mensagem que seria acompanhada do poder do Espírito. Conforme nós comunicamos, em dependência do Senhor, nós transmitimos o plano de salvação, o critério para a conversão, isto é, arrependimento e fé. Deus usaria e usa as nossas palavras e o nosso testemunho para conduzir pessoas ao Senhor Jesus Cristo. É assim que Ele opera. Certamente Ele opera. Não fale, não pense como Ryland, aquele pastor batista do século XVIII, que disse ao grande William Carey: "Oh, jovem, sente-se, sente-se. Se Deus quiser salvar alguém em qualquer parte do mundo, Ele vai fazer isso sem a tua ajuda, sem a minha ajuda." Oh, não pense dessa maneira. Ele usa instrumentos humanos. E nós agradecemos a Deus porque William Carey não ouviu esse mau conselho, mas foi em dependência do Senhor. E a Índia foi alcançada em tantos países. E isso inspirou o início de missões modernas em toda parte, até que o Evangelho chegasse ao Brasil, não é, de uma maneira direta e de maneira mais clara, como aconteceu por aqui. Bem, nós agradecemos a Deus por isso, porque é da vontade dele usar instrumentos humanos. É você um pescador de almas? É você um conquistador de almas? É você alguém que tem se colocado à disposição do teu Senhor para ganhar almas, para pescar almas, se eu posso assim dizer, para alcançar almas? Bem, o Senhor nos tem chamado e nos dado essa comissão e a graça dele para exercer esse ministério. É uma grande condescendência do Senhor Jesus Cristo usar pessoas como nós. Quanto mais nós seguimos na jornada da vida cristã, mais nós percebemos quão inaptos e débeis nós somos. E que condescendência e que graça é do Senhor usar pessoas como nós e nos dar o Evangelho e oportunidades e o poder para comunicar essa palavra. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E nós lembramos que nós não podemos salvar ninguém. Não é a oratória humana, não é a técnica humana, não é a psicologia humana, nem o nosso poder de persuasão que conduz uma pessoa à fé em Jesus Cristo. Oh, não, não. Regeneração é uma obra de Deus na alma. O profeta Jeremias, ele disse que a salvação pertence ao Senhor. Isso significa que somente Ele pode salvar. E talvez cada um de nós, em nosso testemunho pessoal, temos percebido isso, não é? Às vezes você testemunha e parece que você está falando com uma rocha, não é? Uma pedra fria, uma parede. E semana após semana, e mês após mês, às vezes anos, e não há um lampejo de luz naquela alma, é porque a salvação pertence ao Senhor. É somente quando Ele abre o coração, quando Ele lança luz nas trevas, então Ele chama pecadores, e Ele transforma, e Ele salva. Mas Deus usa as nossas orações, e Deus salva, é Ele quem salva, nós somos instrumentos em Suas mãos. Bem, queridos, nós sabemos disso. Nós devemos sempre manter isso em mente, que é Ele quem inicia a obra de regeneração e é Ele quem conclui essa obra também. É Ele quem perdoa pecados, é Ele quem envia o seu Espírito aos corações, é Ele que mantém uma pessoa e preserva essa pessoa até o final, até a glória. A salvação pertence ao Senhor. Todavia, apesar da nossa pequenez, apesar da nossa indignidade, tantas vezes Deus se apraz em usar seu povo. Isso é algo que deveria nos tornar perplexos às vezes. Que Deus usa o seu povo nessa obra de salvar vidas, de transplantar pessoas deste mundo para a eternidade. Isso é algo tremendo, é algo maravilhoso. E nós vemos nisso a compaixão do Senhor. Quando Ele usa o seu povo, Ele faz com que o seu povo represente o seu Filho, Cristo Jesus. Ele vê a compaixão no coração do seu povo por almas perdidas, isso glorifica ao Senhor. É a alegria de Cristo Jesus ver aqueles olhos que um dia Ele abriu, agora chorando por almas, clamando por almas. Ver aqueles lábios que um dia Ele purificou, falando, portando o seu Evangelho. Com tremendo, quanta alegria isso traz ao coração do Salvador. E assim Ele é glorificado, e assim Ele deseja usar seu povo, e nós nos alegramos e agradecemos a Ele por isso. E a palavra de Deus diz no livro de Provérbios que é mais honroso salvar uma alma da morte do que governar um império. E essa honra todo crente em Jesus Cristo tem.
lhe é dado pelo seu Senhor, ser o instrumento de Deus para a salvação de uma alma. Bem, parte do meu objetivo nessa primeira sessão, nessa tarde, é fazer um apelo, na verdade uma defesa dos caminhos antigos e do método antigo usado, amado pela palavra de Deus, pelo povo de Deus, para o trabalho de evangelismo. Esse é o meu objetivo inicial nessa primeira sessão. Porque com frequência, irmãos, nós temos a tendência de pensar, e a igreja tem tido essa tendência de pensar que nós precisamos de métodos inovadores continuamente para evangelizar, isto é, que os métodos antigos, usados pelo povo de Deus, amado pelo povo de Deus por séculos, já não funcionam mais. É uma tendência de se pensar assim entre o povo de Deus, continuamente buscando novas técnicas, novos métodos, novas maneiras de comunicar. Eu gostaria de colocar um enfoque sobre o método bíblico para o testemunho pessoal, para o evangelismo. A nossa preocupação, a nossa grande ansiedade como igreja é a proclamação do Evangelho. E essa deve ser a preocupação de todo crente em Jesus Cristo. E nós temos, para evangelizar, um método. E esse foi o método escolhido pelo Espírito Santo de Deus. E nós devemos honrá-lo e nos manter nesse método, nos limites dele. Eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Coríntios 9:16, porque Paulo fala sobre isso. Um dos muitos versículos nas Escrituras onde nós encontramos esse método anunciado. 1 Coríntios 9:16. Essas palavras do apóstolo: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Eu tenho certeza que você observou que é uma palavra que se repete duas vezes. Porque se anuncio o Evangelho. Essa palavra anunciar é uma daquelas grandes palavras-chave da Bíblia, daquelas palavras que abrem um grande contexto de conhecimento sobre algo na Bíblia. Porque se anuncia o Evangelho, ela poderia ser traduzida como proclamar. Porque se proclama o Evangelho, não tenho do que me envergonhar. Bem, essa palavra, ela define com toda clareza se aquilo que nós estamos fazendo em nosso trabalho de evangelismo, em nosso testemunho evangélico, ao ir aos pontos de ônibus, ao testemunhar para a família, está de acordo com a vontade de Deus. Ela define também se o método que nós usamos como igreja para alcançar almas é bíblico ou não bíblico. Aqui está esse grande método. Nós devemos sempre perguntar: acaso será que o método usado no meu trabalho de evangelismo, por aquela igreja, o método X ou Y, é um método proclamacional? Porque é isso que Paulo está dizendo. Porque se anuncio, proclamo o Evangelho. Esse é o nosso método. É o método proclamacional. Nós estamos aqui para proclamar a mensagem da verdade. É assim que nós fazemos. E essa palavra define se X, Y, método, técnica, está de acordo com o plano de Deus, com a maneira correta de se apresentar o Evangelho. É esse método usado pela igreja, um método proclamacional? Se não, então não é um método legítimo. Então não é um método apropriado. Queridos, há muita transigência espiritual em nossos dias. Métodos e técnicas que são extraídos do mundo dos negócios e do comércio, ou de técnicas psicológicas, então, do entretenimento, tantas vezes, e trazidos para dentro da igreja para manter pessoas ali. Eu estou certo, não preciso gastar muito tempo nesse ponto, certamente todos aqui já passaram por igreja, ou moram próximas de igreja, onde técnicas de entretenimento e de psicologia são altamente saturadas para trazer pessoas, atraí-las e mantê-las ali. Todavia, os métodos usados pela igreja, que são legítimos para alcançar pessoas, são os métodos proclamacionais, ou que dão suporte ao método proclamacional. Tudo que nós fazemos é proclamar, é anunciar a mensagem do Evangelho. Por método proclamacional, eu quero dizer isso: que nós anunciamos o Evangelho, que nós persuadimos com argumentos do Evangelho, que nós exortamos com as exortações do Evangelho. Isso é proclamar, anunciar o Evangelho. Apresentar com clareza, de uma maneira racional, o Evangelho. Isso é proclamar o Evangelho. E esse é o método que o Espírito Santo escolheu para a sua igreja. Que o seu povo anunciasse
proclamasse essa mensagem. E por método que dão suporte ao método proclamacional, nós temos em vista, por exemplo, ir aos pontos de ônibus e proclamar o Evangelho, o metrô, bater nas portas e reunir as crianças sob o som do Evangelho e proclamar à mente delas essa mensagem. São todos esses meios pelos quais o Evangelho é levado a pessoas, ou pessoas são trazidas para estarem sob o som do Evangelho que é proclamado. Assim, esse é o nosso método fundamental, tradicional, usado pela igreja ao longo dos séculos, e somente esse método faz juízo ao teor da mensagem que nós portamos, o Evangelho. Porque o Evangelho é uma mensagem, amigos, que deve ser comunicada de uma maneira racional e de uma maneira direta. Sim, com toda simpatia, com toda urgência, com toda persuasão, mas é algo que deve ser comunicado de uma maneira racional, de uma mente para outra mente. Tudo aquilo que é sério deve ser comunicado por palavras. Deixa-me dar um bom exemplo da tragédia de se tirar o método bíblico de lado e colocar outras coisas. Tudo aquilo que é sério, já usei esse exemplo aqui antes, deve ser comunicado por meio de palavras, escritas ou pronunciadas. Como você poderia comunicar uma mensagem de vida ou morte usando um meio indireto, ou frívolo, ou irreverente? Como você poderia falar sobre uma mensagem de vida ou morte através do teatro, de uma maneira direta, algo urgente? Ao lidar com crianças que precisam ouvir a mesma mensagem de uma maneira mais simples, não infantil, como você poderia lidar com questões de vida ou morte usando um fantoche? Se você fosse um médico, pneumologista, por exemplo, e o seu paciente é uma pessoa que tinha câncer de pulmão, isso já tinha se alastrado para todo lado, e você, pelos exames, diagnosticou que esse cliente, ou pelo melhor, esse paciente, ele tem uma expectativa de vida aí de uma semana, no máximo um mês. E examinando novamente, os médicos chegassem a essa conclusão que ele haveria de morrer, essa pessoa vai morrer. E você é o médico responsável por comunicar essa notícia para essa pessoa. E você chamaria ele e a família dele, algo muito sério. A vida de uma pessoa está acabando, ele precisa colocar a casa em ordem. Seus dias estão chegando ao fim, não há esperança. Como você comunicaria essa mensagem de vida ou morte para esse paciente com a família diante de você? Como médico, uma pessoa portadora dessa mensagem. Você pegaria um fantoche, colocaria na mão e falaria: você tem uma semana de vida. Tudo aquilo que é sério é comunicado por palavras de uma maneira séria, de uma maneira clara, sincera e urgente. É por isso que esse é o método do Espírito Santo para comunicar uma mensagem de salvação, uma mensagem de juízo, que se eu não me arrepender dos meus pecados, há um dia de prestar contas. Como eu colocaria uma banda para comunicar isso? Ou palhaços, uma coreografia, ou um coral, de uma maneira indireta. Oh não, amigos, uma mensagem racional, uma mensagem clara, uma mensagem que deve ser comunicada por palavras diretas. Esse é o método do Espírito Santo, o método proclamacional. E somente esse método faz jus ao teor de nossa mensagem, uma mensagem verdadeira, uma mensagem que fala sobre coisas eternas e a alma de pessoas. Assim nós não brincamos com ela e nos mantemos no limite do método do Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 4, é um texto onde nós vemos isso aparecer novamente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, palavras profundas aqui. Conjuro-te, uma palavra muito séria, de moesto. Conjuro-te, pois, é Paulo se dirigindo ao pastor Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Versículo 2 agora. Que pregues a palavra. É o mesmo método. Anuncie, proclame, pregue. A palavra pregar, em língua portuguesa, ela vem do português arcaico, da palavra dar pregão. No período colonial, nas cidades coloniais, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, etc., sempre havia uma praça central, rua direita, rua esquerda, a câmara, a cadeia, e ali no meio havia um pilouro. O escravo era castigado, um grande poste. E também aquele poste servia para colocar-se informações. E ali o agente do governo real traria o seu papel, colocaria ali e daria pregão. Ele anunciava aquela notícia para a cidade inteira que deveria vir ali passar e ver a notícia. E exatamente esta ideia, comunicar, pregar. Conjuro-te diante de Deus que pregues a palavra. Uma apresentação musical de uma banda não é proclamação do Evangelho.
Uma peça teatral não é proclamação do Evangelho. O uso do teatro, da coreografia, do jogral, cantatas infantis, nada disso é o método bíblico para se proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Porque não são comunicações diretas da mensagem do Evangelho à mente de pessoas. São comunicações indiretas às afeições, aos sentimentos, que muitas vezes passam por cima da mente e tentam lidar com o nervo emocional da pessoa. Não é um método aceitável. Eu conheço igrejas, e alguém estava mencionando outro dia, eu já vi isso muito acontecer, que tudo que eles fazem em termos de evangelismo, e não é evangelismo coisa nenhuma, é ensaiarem o coral por 3 meses para uma noite fazer uma cantata ou uma peça. Ou fechar a rua, trazer o palhaço, trazer a comida, trazer o dentista, e de alguma maneira imaginarem que estão alcançando as pessoas com o Evangelho. Mas isso não são métodos legítimos. Em segundo lugar, essas técnicas ou métodos, elas normalmente não trazem resultados duradouros. Onde estão as pessoas que vieram à cantata de Natal do ano passado? Onde estão as 300 pessoas que levantaram a mão durante o show gospel? Você não encontra elas mais na igreja. Voltaram ao mundo. 1 ou 2. Onde estão essas pessoas? Levadas à frente por fundo musical, por voz mansa no microfone, apelando à emoção, apelando à emoção. Onde estão essas pessoas agora? Onde estão aquelas pessoas que repetiram uma oração rápida ao final de um folheto, que foi evangelizado? Leia esse folheto e repita essa oração e você está salvo. Bem, queridos, essas palavras são tão profundas. Talvez eu tenha lido errado. Leia comigo esse versículo 1 e 2 novamente. Talvez a sua versão seja diferente. Conjuro-te, pois, diante de Deus. Está escrevendo a um pregador e a todo homem e mulher, no testemunho pessoal, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que cantes a palavra, que faça uma coreografia da palavra, oh não, que pregues, que anuncie de uma maneira racional, clara, com sentimento, com simpatia, mas de mente para mente, fluindo da palavra de Deus, que pregues a palavra de Deus. Bem, eu tomo como algo certo, como eu mencionei, todos aqueles que vieram aqui nesta manhã, vieram porque o Senhor um dia falou ao seu coração, e essa palavra, essa grande comissão soou profundamente em sua alma, e você veio aqui para aprender o método da palavra de Deus, para levar o Evangelho a outras pessoas. E essas palavras são tão profundas. Aqueles que um dia passaram por igrejas onde técnicas mundanas são utilizadas, e por mundano eu quero dizer aquilo que o mundo oferece para cativar pessoas. E há muitas técnicas hoje em dia do marketing, de todo tipo de coisa, que é usado por igrejas para trazer pessoas e mantê-las ali. Talvez você tenha percebido a tragédia que esses métodos trazem. E a consequência dessas coisas para a igreja. A palavra do apóstolo é tão clara. Pregue a palavra. E isso constitui-se um comando para todo pastor, para todo evangelista, para todo homem e mulher envolvido no alcance evangelístico de adultos e de crianças. A nossa missão é anunciar a palavra de Deus. Essa mensagem ela deve ser anunciada por necessidade, porque ela deve ser dirigida à razão das pessoas, para que Deus, pelo seu Espírito, convença e chame e leve uma pessoa de uma maneira consciente a buscar Cristo, a se arrepender de seus pecados e a entender que ela está passando por esse processo de busca e de fé no Senhor Jesus Cristo e de confissão de pecados. E nós devemos usar todas as técnicas possíveis para anunciar, proclamar o Evangelho, seja internet, seja microfone, seja meio de redes sociais, porque é através do Evangelho que pessoas são salvas. Ir aos pontos de ônibus, bater nas portas, no distrito, não uma vez, não 2, mas continuamente, em dependência do Senhor, levando, proclamando, anunciando a palavra do Evangelho e esperando que Deus traga frutos e resultados. Bancas de literatura nas feiras, colocar a mensagem no rádio, na televisão, ir às corporações da polícia, de bombeiros, de enfermeiros, onde quer que Deus nos abra uma porta para comunicar. Mas, pastor, os tempos mudaram, mas a mensagem não. Nem o método. Sim, nós podemos usar técnicas que Paulo não tinha, uma internet, por exemplo, mas para proclamar a mesma mensagem do Evangelho da Graça Redentora. Por que nós fazemos isso? Bem, porque é o comando do Salvador. Porque Deus tem determinado que a fé para a salvação ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra pregada, proclamada, ou lida em casa, e o Espírito Santo conduz pessoas ao Salvador.
E assim a pregação do Evangelho no púlpito e o nosso testemunho pessoal, semanal, nós tomamos todo cuidado para nos mantermos no método escolhido pelo Espírito Santo. O método que ele irá autenticar para trazer convicção a pecadores. Ora, isso é muito sério. O Espírito Santo de Deus, ele somente irá autenticar a palavra de Deus em uma alma. Ele não vai autenticar a cantata, o solo de alguém, nem a apresentação teatral de ninguém. Ele vai autenticar a palavra proclamada e pegar essa palavra que foi proclamada de uma maneira direta e clara e fazer o chamado interior no eleito e conduzi-lo ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que é o método. É por isso que nós precisamos permanecer neste método, porque ele escolheu fazer assim. Ele escolheu chamar pessoas desta maneira e trazer convicção a pecadores, arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. A fé para a salvação, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra pregada. Bem, deixe-me falar um pouco agora, tendo estabelecido esse ponto tão importante sobre o método bíblico, a respeito de como manter um testemunho pessoal, evangelístico, contínuo. Como manter um testemunho pessoal consistente e contínuo ao longo da vida. E na nossa segunda sessão, após a nossa pausa, nós vamos lidar com tipos diferentes de pessoas, como o Senhor Jesus Cristo evangelizava, mas primeiramente, como manter um testemunho pessoal. Nosso primeiro texto está em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículo de 3 a 4. Temos aqui os discípulos de Jerusalém, dispersos em toda parte, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, veja a palavra-chave novamente, anunciando a palavra. Anunciando, método do Espírito Santo outra vez. Eles iam em todas as direções, anunciando, proclamando verbalmente a palavra de Deus. Literalmente no grego, eles iam em toda parte evangelizando. Esse é o termo traduzido como anunciando aqui. Aqui nós temos indivíduos, pessoas individuais, proclamando, evangelizando em toda parte onde o Senhor os levava. Eles estavam em Jerusalém. Deus disse que eles deveriam ir por todo mundo, mas eles ficaram em Jerusalém depois do Pentecostes. O que o Senhor faz? Ele espalha toda aquela igreja por toda parte. E assim deveria acontecer. Então o povo começa a ir para Samaria, Judeia, Antioquia, em todos os cantos. E onde eles iam proclamando, anunciando o Evangelho da graça. Bem, aqui nós temos indivíduos evangelizando. Não é a igreja como um grupo, mas indivíduos. E esse ministério individual, pessoal de evangelismo, nosso testemunho como crentes é fundamental. Sem dúvida é a maneira mais efetiva de se espalhar o Evangelho em toda parte. Sempre foi. O povo de Deus espalhado em seu contexto, onde Deus os tem colocado, no trabalho, na escola, na vizinhança, e ali testemunhando do Evangelho, e ali trazendo pessoas para ouvir o Evangelho também. Sempre foi assim. O principal método usado por Deus o meio, devo dizer, para trazer pessoas para ouvir o Evangelho sempre tem sido o testemunho de crentes individual. Assim ao longo da história. Desde os primeiros dias, o povo de Deus obedeceu à grande comissão de uma maneira pessoal, de uma maneira individual, porque eles criam firmemente que era sua tarefa pessoal como crente evangelizar, testemunhar do Senhor Jesus Cristo, depender dele, do seu Senhor absoluto, cumprir o seu comando em toda parte. É por isso que o testemunho pessoal sempre foi um meio muito efetivo, sempre. Trazer pessoas sobre o som do Evangelho pregado na igreja, abrir a palavra do Evangelho com pessoas, ensiná-las e explicá-las, dirigir a palavra às suas almas. Sempre foi assim. Mas há muitas dificuldades, irmãos, e nós não negamos isso. O testemunho pessoal não é algo fácil. É de fato algo difícil. E às vezes arriscado, nos deixa vulnerável ao desprezo, à hostilidade das pessoas, pode às vezes arruinar a carreira de alguém, pode dividir famílias, muitas vezes custa amigos de muitos anos, colegas, e às vezes leva mesmo a sermos repudiados por outras pessoas. É um ministério que leva meses, anos, entre familiares, entre pessoas conhecidas, antes que você possa ver alguma resposta, algum interesse, uma busca. E para muitos crentes, o testemunho pessoal vai contra a maré natural de sua timidez, uma timidez natural que a maioria de nós tem. E é por essas razões que muitos crentes, em toda parte, têm os seus lábios cerrados no local de trabalho.
e nenhum testemunho pessoal em suas vidas. E por muitos anos, crentes camuflados no local de trabalho e na vizinhança, no círculo de amigos. Mas amigos, Jesus Cristo não possui agente secreto. O Senhor Jesus Cristo não possui crentes disfarçados de não crentes. Ele fala sobre uma cidade construída sobre um monte, não pode ser escondida, todos vão ver a luz daquela cidade. Uma candeia acesa, posta no velador, no lugar principal. E crentes não vão às ruas, nem reúnem crianças para evangelizá-las. Por quê? Bem, porque é mais fácil fazer uma cantata de Natal. É mais fácil para mim convidar o meu vizinho para uma peça teatral do que evangelizá-la, não é? Isso me protege, isso me deixa com a guarda baixa. Eu não vou ter problema. É mais fácil levar alguém para assistir o filme Jesus, ou alguma coisa do tipo. Mas será que um crente em Jesus Cristo poderia considerar uma vida e chegar ao final da vida e a possibilidade de encarar o seu Senhor e Salvador sem nada em suas mãos? Nem uma alma conduzida a Jesus Cristo, nem uma vida evangelizada, nada em minhas mãos eu trago a Ti, Senhor. Será que nós poderíamos considerar algo como esse? E chegar aquele grande dia e nada em nossas mãos, porque eu nunca orei por oportunidade, porque eu nunca cavei por oportunidade, porque eu nunca abri os meus lábios para falar do Senhor Jesus Cristo e ser usado por Ele como Ele comandou para conduzir pessoas ao Salvador. Será que nós poderíamos contemplar essa possibilidade de chegar naquele grande dia sem nenhuma alma evangelizada? Isso seria algo terrível, irmãos. O Senhor Jesus Cristo fala sobre talentos que foram dados aos seus servos. 1, 10, para serem multiplicados. Porque nós nunca pedimos por sabedoria, nem coragem, essas coisas que Deus dá a todo crente, se nós simplesmente pedirmos, se em nossa geração nós iremos honrar o comando do Senhor Jesus Cristo, bem, nós precisamos cumprir o nosso dever de falar e não calar. Será que você já parou para pensar algum dia que você, hoje, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo? Paulo não está mais aqui, nem Lutero, nem Calvino, nem os missionários que foram os canibais. Nós somos a igreja. E todas essas promessas são para nós hoje. Nós temos a tocha da verdade em nossas mãos. O povo de Deus na terra é você e eu. E se nós iremos cumprir o comando dado pelo Senhor Jesus Cristo para você e para mim, então nós precisamos realmente abrir os nossos lábios e depender do Senhor, pedir por Ele por oportunidade, por sabedoria e manter um ministério de testemunho pessoal. Nós precisamos obedecer individualmente o comando de ir por todo mundo. Crer que Deus, os instrumentos, e que a vontade de Deus e o comando dEle, que almas sejam alcançadas pela instrumentalidade individual do seu povo e de sua igreja, e que Ele usará as nossas palavras. E nós precisamos crer nisso e mostrar que cremos agindo, bem como manter, então, um testemunho pessoal consistente ao longo dos anos. Gostaria que você atentasse para isso, alguns pontos importantes. Primeiro, para manter um testemunho pessoal, é necessário fé. Claro que é necessário fé. A fé, ela abraça a mensagem do Evangelho para a salvação um dia. A fé, ela aceita que nós estamos em um campo de batalha neste mundo. A fé entende que na vida ou nós contentamos a nós mesmos, ou vivemos para nós mesmos, simplesmente para a manutenção da vida, ou nós vivemos para o nosso Senhor. A fé encara essas coisas. A fé entende que nós estamos em um campo de batalha, que nós estamos aqui batalhando pela fé, ou há uma grande guerra, e nós já mencionamos isso antes, pelo menos 5 grandes frentes de batalha para um crente. Uma batalha pela santidade, por nos mantermos limpos deste mundo, em comunhão com o Senhor. Há uma batalha por almas, Satanás tentando segurar almas, prendendo-as até o final de suas vidas para o juízo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo lutando por almas, uma batalha pela mente de pessoas que sofrem tamanha lavagem cerebral do ateísmo, da imoralidade, do materialismo. Uma batalha por almas, é uma batalha pela verdade, para mantermos os princípios bíblicos da palavra de Deus, uma batalha pela certeza de salvação, quando Satanás nos ataca com dúvidas. Mas uma dessas grandes batalhas
lembrarmos que nós estamos neste mundo para agradar ao nosso Mestre e ser como Ele, alcançando almas, uma batalha por almas. Essa é a realidade, viver para Cristo. A fé não foge do preço que deve ser pago, que todo crente deve pagar para servir ao Senhor Jesus Cristo sacrificialmente. A fé aceita as provações e as tribulações que muitas vezes são resultado de um testemunho vivo e real nesse mundo. Assim, para manter um testemunho cristão, evangelístico, é necessário grande fé. Em segundo lugar, para manter um testemunho pessoal é uma questão de convicção, irmãos. Grande convicção. Nenhuma congregação, nenhum crente conseguirá se envolver em testemunho consistente e contínuo ao longo dos anos, a menos que ele esteja convencido de que Deus o comandou a testemunhar. Testemunho pessoal é uma questão de convicção. Você poderia imaginar uma igreja sem um culto de adoração? É difícil, não é? Mas para Deus, um crente que não evangeliza é impensável também. Nós temos que estar convictos que é a vontade e o comando de nosso Senhor que nós testemunhemos individualmente ao longo de nossa jornada. O Senhor deve ter um lugar central em nossas vidas. E a sua obra deve ter um lugar central em nossas vidas. Abra comigo 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ouça essas palavras tão tremendas. Pedro: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: antes santificai ao Senhor Jesus em vossos corações. O Senhor deve ter um lugar central em nossas vidas. E então ele diz: estejai prontos, sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E o testemunho do Senhor Jesus Cristo deve estar em um lugar supremo em nossas vidas. Esse é o teor dessas palavras. Colossenses 4, de 5 a 6, você pode ler depois, fala a mesma coisa. E 2 Coríntios, deixa-me abrir também, 2 Coríntios 5, 18 a 20. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Palavras maravilhosas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E essa palavra é o Evangelho. Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Essas palavras de Paulo não são dirigidas apenas aos pastores, a todo crente, pois em nós, na igreja, em cada homem e mulher salvo um dia, todo crente. E a melhor maneira de iniciar um testemunho pessoal, consistente, é estar profundamente convencido de que esta é a vontade de Deus para a sua vida, para a vida de todo crente, que você testemunhe de Cristo, que você evangelize, que você leve o Evangelho da graça redentora, convencido biblicamente que é a nossa tarefa levar o Evangelho a toda pessoa que Deus coloca em nosso caminho e também buscar por oportunidades para falar. Todo crente deve estar continuamente ativo em falar de questões espirituais e da eternidade com pessoas em nossa volta, a falar sobre tudo, sobre este elemento da palavra de Deus que é o Evangelho. Essa mensagem que fala sobre o problema do pecado, sobre o Salvador que veio ao mundo, sobre o critério para a salvação, arrependimento e fé. Nós devemos estar continuamente atentos e em nossa conversação espiritual conduzir pessoas a esses elementos da palavra, que é o Evangelho. Em terceiro lugar, para iniciar e manter um testemunho pessoal, você deve encarar o evangelismo, o testemunho pessoal, como uma questão de dever e de consciência. Talvez isso soe muito parecido com uma questão de convicção, mas é algo diferente. Porque somente quando nós estamos convictos, biblicamente, de que o Evangelho é o nosso chamado individual, nós iremos para frente nessa obra. Mas evangelizar continuamente, ao longo dos meses, ao longo dos anos da vida, é uma questão de dever e consciência. Veja por quê. Muitas vezes, as nossas emoções não estão funcionando muito bem, não é? Nós nos sentimos um tanto frio, uma razão ou outra. Mas você está convicto de um dever. Essa é a diferença entre consciência
E dever e convicção. Você está convicto que você precisa se levantar da tua cama, embora você não se sinta bem, e ir para o teu trabalho. Você está convicto, mas as emoções não estão funcionando. Você não está se sentindo muito bem. Mas porque você sabe que é um dever, uma questão de consciência, então você se levanta contra as emoções e você vai cumprir o teu dever. É exatamente isso quanto ao trabalho de evangelismo. Eu não estou me sentindo muito bem esta semana. Eu me sinto um tanto frio, um tanto distante do Senhor por minha negligência, provavelmente. E uma pessoa está sentada ao meu lado, eu estou numa viagem por 2 horas nesse ônibus. Eu não vou evangelizar, eu não andei retamente com o Senhor. Oh, mas porque você sabe que é o teu dever, uma questão de consciência diante de uma alma eterna, você fala. E você começa a abrir uma conversa, e você começa a explicar o Evangelho, e Deus começa a ativar as tuas afeições, porque você obedece a esse comando. Para ser um evangelista e ter um testemunho pessoal, você precisa encarar isso como uma questão de dever e de consciência. É nosso dever manter o nosso testemunho cristão no mundo, mesmo quando as nossas emoções, afeições não estão cooperando. No que se refere ao testemunho, ao evangelismo, é bom com regularidade nós nos perguntarmos: o que eu fiz essa semana pelo Senhor? O que eu falei por Cristo? Tenho eu orado por oportunidade essa semana? Eu te garanto, você pode me cobrar isso depois. Se você orar com sinceridade e dizer: Senhor, me dá uma oportunidade hoje, ao longo das horas deste dia, para testemunhar de Cristo. Claro, se você não ficar trancado dentro do teu quarto do banheiro e sair, Ele vai te dar uma oportunidade. Você ora, você pede, e então você mantém a tua antena em pé, para saber como Deus vai responder isso. Porque muitas vezes nós oramos e baixamos a antena e saímos para a vida, não é? E daqui a pouco uma pessoa senta aqui, uma pessoa vem me perguntar uma questão espiritual, porque eu estou desligado, eu perdi 2, 3 oportunidades, e chego ao final do dia sem eu não responder minha oração. Eu recebo um e-mail, e alguém me liga, e eu entro em contato com fulano, com Beltrano. Nós devemos nos preocupar se nós temos deixado de lado o nosso testemunho pessoal, semanal, diário. Será que nós podemos encarar de uma maneira confortável e nos sentar confortavelmente ao longo da semana como pessoas que não testemunham? Algo impensável para um crente que anda em sinceridade na fé. Em quarto lugar, testemunho pessoal é uma questão de desejo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Abra comigo. 2 Timóteo 2, 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para ver que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que ele estava disposto a sofrer todo tipo de dificuldade por causa dos eleitos. Nós também podemos recordar que Deus tem os seus eleitos em toda cidade, em toda parte, em todo lugar. E que Ele nos colocou em certas situações, e nós cremos na soberania de Deus, e é por isso que nós evitamos a murmuração. Nós cremos que Deus nos colocou em situações para passar por situações, ou em certos contextos, porque Ele tem os seus eleitos. Lá naquele hospital onde você foi colocar o curativo no teu dedo que foi cortado, lá naquele Detran onde você foi resolver o problema do teu carro, lá na Sabesp onde você foi reclamar da água que parou. Então, conforme Deus nos conduz, em independência dele, nós seguimos ao longo da jornada do dia, Deus vai colocar em nosso caminho os seus eleitos. E porque nós pedimos em oração por oportunidade, ali vai estar uma pessoa determinada para a vida eterna. E Deus está olhando sobre você como aquele instrumento que haverá de comunicar o Evangelho a essa pessoa. Você não vai conseguir salvá-la, nem eu. Mas nós somos cooperadores de Cristo. Será a tua parte fundamental, talvez, tirar os primeiros pedregulhos, espinhos daquele terreno, para que um outro crente, em outro contexto, ponha semente, e depois um terceiro crente regue, e outro regue, e Cristo dê o crescimento. Talvez você encontre um terreno completamente preparado, e pessoas te perguntando como eu posso ser salvo, e como eu posso saber sobre Deus. E se alguém está fazendo perguntas como essa, é porque Deus já começou a operar em seu coração. Assim, amigos, é necessário desejo de ver pessoas salvas, o desejo de ver pessoas transformadas,
o desejo de ver Cristo sendo glorificado, e assim você precisa cultivar grande simpatia e sentimento pelas pessoas. É tão triste quando você ouve crentes em Jesus Cristo reclamando de uma maneira ácida sobre o vizinho ou sobre o colega, e essa pessoa é a pior pessoa do mundo. Como você poderia ter compaixão e pregar o Evangelho para essa pessoa? Se você se distancia dela em seu coração. Talvez seja uma pessoa realmente difícil. Tudo faço, diz Paulo, tudo sofro por amor dos escolhidos. E assim nós devemos ter um desejo de alcançar almas. E quando nós temos esse grande desejo, isso molda a nossa atitude, isso refreia o nosso temperamento, e nós olhamos para aquele indivíduo não como um corpo, mas como uma alma ali dentro, que um dia haverá de se apresentar na presença do seu Criador, ou que pode ser um eleito de Deus. É assim que nós devemos encarar pessoas continuamente, não olhar o que está por fora apenas, olhar almas eternas. Eu estou a me encontrar com uma pessoa, é uma pessoa muito difícil ali, uma alma eterna. E eu estou aqui, mas essa pessoa me intimida, é um doutor, vestido dessa maneira, e eu não sei falar direito. Há uma alma eterna. Há uma pessoa que é tão irritante, o tempo todo pisando no meu calo. Há uma alma eterna. Nós olhamos através das coisas, almas eternas. E lembramos que Cristo nos coloca em cada contexto onde nós estamos, por um período de tempo, para sermos testemunhas dele. Esse é o objetivo, amigos. Tudo mais que nós adquirimos nesses períodos, nessas esferas passageiras, é o que vai ficar para trás. Nós estamos ali para ter um testemunho do Senhor Jesus Cristo e agradá-lo também. Será que há compaixão em nossos corações por pessoas não salvas? Acaso há grande sentimento pela miséria e a falência espiritual de pessoas que não conhecem a Deus, independente de quão pobres, ou ricas, ou bacanas, ou intelectuais, ou incultas sejam? Será que nós sentimos compaixão pela miséria espiritual de uma pessoa que está indo para o inferno, sem Deus, sem esperança? Para ser um evangelista e manter um testemunho pessoal é necessário então um grande desejo. E quando quer que os nossos sentimentos não cooperem, nós lembramos que nós temos um dever, uma consciência, e assim nós oramos com vigor e com urgência, rogando que o Senhor nos revigore, nos dê a palavra e restaure dentro de nós aquela preocupação essencial por almas, e lutar contra o egocentrismo, e lutar contra a autopreocupação e o desejo por conforto e tranquilidade demasiada que há em todos nós. Esse desejo de ficar quieto, um lugar tranquilo, confortável, não, queridos. Ter compaixão espiritual por almas e agir e buscar oportunidade. Bem, em quinto lugar, o testemunho pessoal é também uma questão de zelo. Muitas vezes as complexidades da vida e a demanda da vida em uma sociedade tão corrida como a nossa exaurem e intimidam um crente. E nós vemos crentes muitas vezes letárgicos. Eles vêm para a adoração e eles vão cantar e você percebe que o lábio não move, assim olhando, letárgico. Parece que a sociedade semana exauriu essa alma. E muitas vezes há um crente que está num local de trabalho onde ele não tem nenhuma oportunidade de testemunhar, porque ele trabalha o tempo todo na frente do computador e não há mais ninguém em volta. É por isso que zelo é necessário no evangelismo. Bem, nós precisamos encarar o fato de que o testemunho pessoal é uma questão de criar oportunidades e de manter essas oportunidades evangelísticas continuamente. É às vezes um esforço de zelo, não é? Testemunho pessoal, um esforço de zelo contra a maré natural de uma personalidade tímida que nós temos, talvez, de uma tendência, um amor pela vida quieta, pela tranquilidade, contra circunstâncias difíceis. Nós precisamos encarar o fato de que um testemunho evangelístico consistente nunca irá florescer sem uma medida e um investimento considerável de dedicação e de zelo. Essas são coisas necessárias. São coisas que nós precisamos colocar diante de nós. Em sexto lugar, testemunho pessoal é uma questão, obviamente, de oração. Eu tenho certeza que eu não preciso estressar esse ponto, todos aqui estão conscientes. Nós oramos não somente por bênção, sabedoria e nosso testemunho como coragem também, mas nós oramos também por oportunidade. Ó Senhor, me dá uma oportunidade hoje. Me dá uma oportunidade clara, me dá sabedoria. Peça por oportunidade. Rogue a Deus por oportunidade. Você vai se surpreender com a interferência de Deus em tua vida dessa maneira. Isso vai te trará grande segurança e um senso de que os olhos do Senhor são sobre você. Ore por oportunidade e você verá elas virem em tua direção e Deus te conduzindo à direção. As palavras de Tiago
também se aplicam a isso. Ele diz: nada tendes porque nada pedis. Então, muitas vezes nós não temos um testemunho porque não temos pedido a Deus por oportunidades. Nós temos que orar, e de uma maneira bastante específica, por oportunidades, e por oportunidades com fulano e com Beltrano, que se levantam no círculo familiar, no trabalho, e então está pronto para essas oportunidades. Bem rapidamente, em 7º lugar, testemunho pessoal é uma questão de premeditação. Certamente que é. Premeditação, isto é, para nós termos um testemunho pessoal efetivo, é uma questão de preparação, de meditar previamente. Algumas pessoas parecem imaginar que para um testemunho pessoal ser genuíno, ele tem que ser inteiramente uma questão voluntária, espontânea, que acontece. Não, nada disso. A palavra de Deus fala sobre preparar-se para testemunhar. 1 Pedro 3,15, essas palavras de Pedro são bem conhecidas. 1 Pedro 3,15, antes, novamente, santificai ao Senhor Deus em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da vossa fé. Preparados. Testemunho pessoal é uma questão de estar preparado. Você pensa, você se organiza, você se antecipa. Como eu vou abrir uma conversa espiritual com aquela senhora? Como eu vou iniciar uma conversa espiritual com aquele jovem? Eu estou indo me encontrar com fulano e Beltrano. Que perguntas eu posso levantar? E eu sei que talvez as perguntas que vão ser trazidas em minha direção vão ser essa e essa. Será que eu consigo responder? Deixa eu me preparar. Eu preciso premeditar. Eu preciso buscar essa oportunidade. Será que nós temos um plano a ser aplicado a pessoas diferentes com quem convivemos? Às vezes há oportunidades que se levantam de repente. Será que eu estou preparado? Já tenho aquelas perguntas chaves para incutir a imaginação, a curiosidade e conduzir. Será que eu estou atento? Bom, eu estou conversando sobre aqui, mas a minha mente está funcionando. Como é que eu vou entrar numa conversa espiritual com essa pessoa? E ela me dá uma deixa. E você pega essa deixa. E daqui a pouco você está conversando e levando a pessoa a considerar coisas profundas do Evangelho. E o Espírito Santo de Deus te abençoará. E te dará versículos e textos. E moldará o coração da pessoa para que ela pergunte mais. E ali você terá uma oportunidade. Nós temos que ter um plano aplicado a todas as situações. Carregar nosso material evangelístico, nosso folheto na carteira, na bolsa, nosso CD. Nós estamos envolvidos em uma batalha, irmãos. Uma batalha por almas. E qual é a batalha, a guerra, onde não há planejamento, premeditação, estratégia? Satanás tem as suas estratégias. Como é que eu vou manter a geração em crescimento longe de Deus? Deixa eu oferecer lavagem cerebral pelo entretenimento. Deixa eu levantar uma apresentadora de TV, onde elas vão ficar horas ali aprendendo sensualidade, mentira, misticismo, ou certos jogos, ou certo isso, ou na escola. Como eu vou manter esse país sob o meu domínio? É um país religioso? Deixa eu criar mais e mais religião. É um país voltado mais ao materialismo? Deixa eu trazer a teoria da evolução. Ele tem estratégias para países diferentes, para grupos diferentes, para pessoas diferentes. Será que nós não temos estratégias? Como eu vou evangelizar aquela senhora, aquele rapaz, aquele grupo de pessoas? Nós temos que ter estratégias. E depender do Senhor, e agir com inteligência nessa guerra, Deus nos usará e nós veremos resultados também. Meu testemunho pessoal, em 8º lugar, é uma questão de prática. O testemunho pessoal e a tua habilidade de evangelismo aumentará conforme você se envolve no testemunho pessoal. A habilidade de comunicar coisas espirituais aumentam conforme você comunica essas coisas espirituais. A habilidade humana jamais ganhará uma alma para Cristo, mas te ajudará a apresentar os fatos do Evangelho de uma maneira simples, direta ou às vezes impressionante à mente das pessoas. Há pessoas que possuem certos hobbies, não é? Você vê o tempo todo, coleção de trenzinho, de carrinho, de selo, e isso e aquilo. Eles tomam horas na frente da internet, comprando e gastam dinheiro, e anotam sobre a borboleta, sobre aquilo, etc. E sua paixão está ali. Nós precisamos ser assim como crentes, e tomar nota sobre os argumentos evangelísticos, e aprender como responder a certas questões, e nos primar em como alcançar almas, e como comunicar o Evangelho, e como responder perguntas para o crente, uma sua paixão, a sua absorção, deve ser em desenvolver as suas habilidades de comunicar o Evangelho e testemunhar para Cristo. Todo crente em Jesus Cristo é qualificado para evangelizar. Algumas igrejas que usam o título de evangelista, ele é evangelista, ela é evangelista. Eu não sou, não, todo crente é um evangelista. Todo crente está qualificado para comunicar
a graça de Deus, porque ela experimentou essa graça um dia em sua vida. Todo crente genuíno tem um comando do Senhor Jesus Cristo para essa grande comissão. E deve estar preocupado com isso, e envolvido nisso, e crescendo nisso, e se aperfeiçoando nisso. Em nono lugar, testemunho pessoal é uma questão de coragem. Às vezes contra uma personalidade tímida que nós temos. Outras vezes nós ficamos impressionados com as pessoas e nos acanhamos. Se esse é o nosso caso, então nós precisamos orar por coragem interior para vencer a timidez ou mesmo a covardia de não falar do Senhor Jesus Cristo. Se nós fazemos o testemunho uma questão de consciência e de dever e de desejo, então nós iremos dar um golpe certeiro na timidez e na covardia. Porque eu sei que eu tenho que fazer e falar, e o Senhor vai me ajudar, e conforme eu dependo mais e mais dele, menos timidez, mais coragem, mais vigor, ajudar estratégias. Você pode usar estratégias para vencer a timidez. Muitas vezes você pode iniciar o trabalho evangelístico gradualmente, em meios familiares, já no local de trabalho, com pessoas que você está sempre em contato. Você não precisa, na primeira oportunidade, ali no intervalo de lanche, já trazer toda a mensagem do Evangelho. Você pode começar de uma maneira mais simples e natural, deixando a pessoa saber o que você faz no domingo. Daqui a pouco ela vai te perguntar, e saber quais são os teus interesses e o que você está envolvido. Na próxima oportunidade, você dá mais um passo à frente. Em uma conversa, você faz uma declaração espiritual sobre a razão que você vê por trás dessas questões. E gradualmente você vai abrindo espaço, e conforme o tempo vai passando, mais e mais naturalmente você vai trazendo o Evangelho. Isso nos ajuda. Às vezes nós nos tornamos nervosos porque a gente percebe o seguinte: eu tenho uma oportunidade, que maravilhoso, deixa eu trazer todo o plano de salvação e buscar convencer, amarrar essa pessoa e levar para Cristo. E aí nós ficamos muito nervosos. Mas se você for de uma maneira mais natural, talvez use a literatura. Às vezes uma literatura vai falar algo que você não precisa falar diretamente, e a pessoa já vai saber depois de que maneira você pensa, e vir com perguntas, e um caminho foi aberto. Assim você pode mencionar certos eventos ou pessoas da sua igreja, conectadas com a tua igreja para a pessoa, certos casos que aconteceram, a pessoa começará a perceber sobre você. E aos poucos você traz o elemento evangelístico, você prepara o campo. Bem, em 10º lugar, testemunho pessoal é também uma questão de paciência. Requer muita paciência e grande continuidade. Nós devemos nos preparar para uma vida e um ministério, um testemunho evangelístico ao longo dos anos, buscando cada nova oportunidade que se levanta, e muito importante, buscando manter essas oportunidades ao longo dos anos, cultivando com inteligência. Abra comigo em Marcos capítulo 4. É uma passagem que ilustra bem isso. Marcos 4, versículo 26. É o Senhor Jesus Cristo falando aqui, dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, essa é a semente do Evangelho, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Você percebe a ordem do evangelismo? Às vezes você precisa começar tratando esse solo. Há muito espinho da teoria do evolucionismo ali. Há muito pedregulho do ateísmo. Há muitas rochas de experiências tristes em outras igrejas, no passado com a religião. Você precisa começar a preparar esse solo. E daqui a pouco você planta a semente, comunicando o Evangelho, o plano de salvação de uma maneira clara. E daqui a pouco você volta a responder perguntas, e o tempo vai passando. Para ser um evangelista, você precisa de grande paciência, como um fazendeiro. Você percebe que o fazendeiro não soube como a semente cresceu, porque é Deus quem salva uma alma. Cristo falou sobre isso a Nicodemos: o vento sopra onde quer e não sabeis de onde vem. Assim todo aquele que é nascido de Deus. O que isso significa? Isso significa que uma pessoa está sendo evangelizada, de repente a vida dela é transformada. Ninguém sabe como isso aconteceu. Foi uma obra do Espírito Santo de Deus, que é simbolizado como o vento aqui. E você planta e colhe, e quando você menos espera, está ali uma flor crescendo, um fruto, uma pessoa buscando a Deus, e você descobre anos depois que ela está numa igreja e que foi salva. É uma questão de paciência, de dependência do Senhor, orar por um filho,
para um esposo, esperar um bom tempo, dependendo do tempo do Senhor, até que Ele opere segundo a vontade dEle. Meus queridos, testemunho pessoal também, em 11º lugar, é uma questão de simplicidade. Isso é muito importante. Testemunho pessoal não deve ser complexo. Você não precisa usar vocabulário difícil, muito discurso, porque a capacidade de uma pessoa não convertida de entender coisas espirituais é muito limitada. É extremamente limitada. Paulo, em 1 Coríntios 2, 14, ele diz: ora, o homem natural não entende ou não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E se nós realmente cremos nisso, então nós vamos ser breve. Nós vamos ser mais sucintos. A nossa tendência natural é palestrar, é pregar, é seguir em frente, no metrô, no ponto de ônibus, não. Procure ouvir a pessoa. Responda de uma maneira breve. Deixe que a pessoa digira aquilo ali. Eu me lembro muito bem de um rapaz que foi evangelizado, e o testemunho da conversão depois dele, ele falou que o evangelista, o jovem que o evangelizou na universidade, era uma pessoa que dizia as coisas, respondia e deixava. Ele não ficava ali remoendo aquela coisa para tentar convencer a pessoa. E a resposta ficava na mente, e era o Espírito que ia remoer aquilo ali dentro. Então é necessário ser breve. Uma pessoa não salva, ela não compreende profundamente as coisas do Espírito de Deus. Seja breve, use vocabulário simples, evite o vocabulário evangélico, coisas que só teu irmão na fé entende. E se você aceitar a graça de Deus, ele não entende isso. Evite vocabulário técnico, isto é, fale de uma maneira simples, de uma maneira direta, sobre coisas da alma, sobre a necessidade de arrependimento, sobre o que é fé. Quando você usar algum desses grandiosos termos, fé, arrependimento, você precisa explicar. Você precisa, pelo menos brevemente, explicar o que é arrependimento, confissão de pecados, virar as costas para o mundo, o que é fé, crer, entender que essa mensagem é verdadeira. Você precisa definir esses pequenos conceitos. Assim seja simples, evite falar demais, mas faça perguntas para que você veja que a pessoa está entendendo e te seguindo. Então fazer perguntas é muito importante. Ser simples e manter essa simplicidade. Em 12º lugar, e nós corremos para o final, testemunho pessoal é uma questão de espiritualidade, ou melhor, de vida espiritual e piedade. João 15, de 3 a 4, um texto perfeito sobre isso. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3 a 4. O Senhor Jesus Cristo falando: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara ou galho de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E esse versículo mostra que obediência ao Senhor Jesus Cristo é a condição para nós termos frutos nesse trabalho de evangelismo, nosso testemunho pessoal. Queridos, o nosso relacionamento com Deus deve ser correto. A nossa conduta para aqueles que estão de fora deve ser sã. Nós temos que nos perguntar continuamente: que tipo de temperamento eu tenho? Será que eu sou diligente no meu trabalho ou visto como uma pessoa preguiçosa? Será que os meus colegas de trabalho me veem como uma pessoa de uma reputação pobre? Acaso as pessoas me veem como um tipo de pessoa vã e pomposa? Como é a minha reação a circunstâncias difíceis? É roer a unha, é desesperar, é mostrar ansiedade? Será que a minha conversação é sempre sobre coisas triviais e ralas e superficiais dessa vida? Será que nós levamos a sério o nosso dever de mostrar gentileza a todas as pessoas e realizar atos de bondade? Porque essa é a base de um testemunho efetivo no mundo, que as pessoas veem em nós. Será que as minhas reações diante de fortes provações mostram às pessoas que estão em minha volta que realmente eu tenho contato com Deus soberano, real, com quem eu posso orar e acesso aos celeiros celestiais de bênçãos, de paz, de conforto, que eu tenho acesso a Deus a qualquer momento? Se o nosso relacionamento no mundo, nosso testemunho não é reto, o nosso testemunho verbal não existirá, não causará efeito.
O meu relacionamento com Cristo deve ser reto, eu preciso permanecer nele. Há pecados secretos em minha vida? Se há pecados secretos, então não haverá fruto nenhum testemunho pessoal, dificilmente. Se eu entristeço o Espírito Santo em minha vida, ele não irá autenticar o meu testemunho. Eu preciso andar de uma maneira reta diante do Senhor. 1 Pedro 2, versículo 11 e 12. As palavras de Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Palavras tão profundas. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, pessoas que estão de passagem neste mundo, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem, quando os olhos deles forem abertos. Uma vida em sinceridade na fé, reta no mundo, sobre isso que eu posso estar falando aqui. Porque isso falará à mente, à consciência da pessoa que nós estamos evangelizando. Deus irá usar isso para aquelas pessoas que nos observam, e alguns serão irresistivelmente atraídos ao Senhor Jesus Cristo, por uma vida consistente. Me lembro de um senhor que tem vindo aqui às vezes, e ele disse que o que atraiu ele foi ver algo diferente na vida de uma senhora evangélica depois que o marido morreu. Parece que havia uma paz ali, ele dizia. E na vida de um rapaz que ele conheceu depois de um acidente, parecia que havia uma paz ali, ele dizia. Um testemunho, palavras retas, atitude correta para a conquistão de fora. Eu tenho um testemunho, eu preciso estar consciente dessas coisas. Mas será que uma vida piedosa somente é o suficiente, sem que eu tenha que falar nada de Cristo, como algumas pessoas dizem? Em algumas igrejas, tudo que eles dizem, você precisa apenas orar antes da refeição. E se as pessoas te verem, eles vão ver, olha, é um testemunho. Não, amigos. Você precisa abrir os lábios e falar de Cristo. E procurar por oportunidades. E ter um testemunho reto neste mundo. E depender do Senhor. Ambos. Vida voltada a Deus. Palavras de testemunho. O Senhor usará. Bem, Deus usa instrumentos humanos. Glória a Deus por isso. Que tamanha oportunidade nós temos de glorificar a Cristo, de sermos frutíferos. O método da igreja ele não muda, anunciar, proclamar o Evangelho. Deus usa e honra o testemunho pessoal de cada crente que depende dele e busca por oportunidades. E 12 maneiras de encararmos o nosso testemunho de Cristo e mantermos um testemunho consistente ao longo dos anos para a glória do Senhor Jesus Cristo e chegarmos à presença dele com frutos em nossas mãos. Certamente isso será por causa do seu muito amor e da sua obra em nossas vidas. Tudo é dele, nos salvou, nos transformou e ainda nos usa para glorificá-lo. Quão tremendo é a vida cristã, é ser usado por Deus para alcançar almas.